E aí, meus queridos, como é que estamos? Vamos então para o quinto episódio da nossa história do Corinthians aqui no canal do Povo Escolhido. No vídeo anterior, falamos do nosso primeiro tricampeonato, né, que o Corinthians havia se tornado uma grande atração popular e que o estádio da Ponte Grande começou a ficar pequeno. Então vamos lá. Em 1926, o presidente Ernesto Cassano assinou a compra da primeira gleba do Parque São Jorge. Eram 45 mil metros quadrados, mais que o triplo do terreno da Ponte Grande, para vocês terem uma ideia, tá? Mais uma vez, o Corinthians dava um passo arrojado, levando pânico aos associados mais prudentes, né? Foram pagos 40 contos de réis no ato da escritura. O restante seria pago em 12 anos, tá? O contrato de arrendamento do terreno da Ponte Grande permitia que o Corinthians vendesse as benfeitorias que o Corinthians eventualmente construísse ali, tá? E o Corinthians repassou a Ponte Grande para o São Bento, da capital. E o valor recebido do São Bento foi exatamente os 40 contos de réis necessários para pagar a primeira parcela só do Parque São Jorge. O problema é que ainda faltava para ser pago mais de 700 contos de réis. Muito dinheiro, senhores. Era muita grana. Era um compromisso seríssimo. Nada mal para quem 10 anos antes não tinha dinheiro para pagar o aluguel na Rua dos Protestantes, como eu falei para vocês, né? Bom, o último jogo do Corinthians como mandante na Ponte Grande que eu encontrei foi uma vitória de 7-4 contra o Taubaté em 1927. Nós ainda faríamos mais uns 10 jogos lá, mas já não éramos mais os donos do estádio. Como eu disse para vocês, vendemos para o São Bento da capital, tá? Bom, vamos lá. Para falar da fazendinha do Parque São Jorge, precisamos falar sobre um cara chamado Alfredo Schuri, um cara que hoje dá nome ao estádio Alfredo Schuri, como vocês sabem, né? Então vamos lá. Alfredo Schuri. Alfredo Schuri, pelo que dizem, era um cara pacato, tranquilo, bem-humorado e que não entendia muito de futebol. Tá? Até gostava, frequentava o velódromo, tinha visto o Corinthians inglês, mas nem o Germânia, o time da colônia alemã, assim como ele, descendente de alemães, o empolgava muito. Tá? Ainda jovem, essa história é boa, o Alfredo Schuri comprou um bilhete premiado da loteria e ganhou 20 contos de réis. Um dinheirão, um dinheiro que dava para ele ficar pagando de bacana durante um bom tempo, mas ele pegou essa grana e investiu um dinheiro numa fábrica de pregos e parafusos e ficou milionário. Ainda quando da construção da Ponte Grande, ele ficou sabendo que o doutor Alcântara Machado tinha ajudado o Corinthians Paulista, que estavam fazendo um rateio para ajudar o clube. O Lourenço de Aféria disse que ele se identificou de cara com os ideais daqueles caras que não tinham medo de enfrentar as dificuldades e que resolveu ajudar também. Ele perguntou assim: vocês vão precisar de parafusos, não é? Podem passar lá na fábrica e pegar quantos vocês quiserem, eu faço pelo preço de custo. Foi a primeira vez que ele ajudou o Corinthians. Mas quando o presidente Ernesto Cassano comprou o Parque São Jorge, assumiu uma dívida pesada, tá? Em 27, o presidente que estava com esse pepino nas mãos era Felipe Colonna, que não tinha nem sombra desse dinheiro em caixa. E se a dívida fosse executada, o terreno voltava para as mãos dos antigos proprietários. E agora? Quem poderá nos defender, né? E o Colonna sabia que o Schuri gostava do Corinthians e pensou em como fazer para levá-lo para dentro do clube, né? Então ele apelou para um amigo em comum, que era o doutor Vladimir de Toledo Pisa, que disse para o Schuri que o Corinthians não tinha dinheiro, não tinha o dinheiro da prestação do terreno. Dizem que o Schuri não pensou duas vezes e deu 30 contos de réis ao clube. Ele sabia que ali seria erguido um estádio de verdade. E ele disse: vamos precisar de muitos pregos e parafusos aqui, né? Notem que ele não disse vocês vão precisar, ele disse vamos precisar. Ele já tinha abraçado a causa, né? E foi eleito conselheiro em 1928. Em agosto de 29, ele deu mais 15 contos de réis. Depois, em setembro, ele deu mais 15 contos de réis. E depois mais um pouquinho em dezembro. Até que o presidente Colonna conversou com o doutor Toledo Pisa e disse que bom mesmo seria se o Alfredo Schuri fosse presidente do Corinthians. Ele ouviu a proposta, mas não se animou, falou, não entendo de futebol, e continuou ajudando, tá? Pra vocês terem uma ideia, senhores, em menos de 6 anos, de 27 a 33, ele deu ao Corinthians a incrível soma de 228 contos de réis. É muito dinheiro. Catalão, quanto que é isso em dinheiro atual? Não tenho ideia. Muito dinheiro, pelo que todo mundo fala. E foi com essa ajuda que o Corinthians cresceu, tá? Ou seja, nada mais justo
que a fazendinha se chame Estádio Alfredo Schuri. Aliás, ele aceitou ser presidente, tá? Foi nosso presidente em 1930, só de 30 a 33. Voltando para a cronologia do futebol, vocês viram no vídeo anterior que fomos tricampeões 22, 23, 24. Aquele timaço tinha Neco, tinha Grané, mas a década de 20 ainda nos reservava coisas espetaculares. Aí não ganhamos nada em 25, 26, 27. Em 26, a âncora e os remos passaram a fazer parte do escudo oficial. Afinal, agora tínhamos um clube enorme e um rio inteiro só para nós. Daí vieram as regatas. Seria o nosso 7º escudo. Vejam a foto. Enquanto eu tô falando aqui, tá aparecendo a foto para vocês. Esquisito, né? Mas não se preocupem, esse escudo nunca foi para a camisa, tá? O 6º escudo, ou seja, aquele escudo redondinho com a bandeira de São Paulo, sem os remos e a âncora, continuou sendo usado na camisa até 1940. O escudo com a famosa arte final do rebolo, né? Esse só foi para a camisa em 1940, tá? Mas eu vou falar disso quando a gente chegar em 1940. Bom, nada digno de nota em 1927, mas aí veio o histórico ano de 1928 e inauguramos outro estádio. Pois é, né? Ouvimos tanto que o Corinthians não tem casa, o Corinthians não tem estádio. Chega a ser patético, né? Como vocês estão vendo na nossa história, que já estamos no nosso 2º estádio, né? A inauguração da Fazendinha foi no dia 22 de julho, aniversário do meu irmão, dia 22 de julho de 1928, num amistoso que terminou 2-2 contra o América do Rio, que era o campeão do centenário da independência do Rio, tá? Vejam essas fotos da Fazendinha aqui que eu vou tentar deixar para vocês enquanto eu estou falando. Alexandre de Maria, o grande de Maria, literalmente grande, o cara tinha 1,90 m. De Maria fez o primeiro gol do estádio aos 29 segundos de jogo. O América empata, De Maria marca de novo e faz 2-1, mas os cariocas empatam o jogo novamente, o jogo termina 2-2. Acho que tenho foto aqui desse jogo do Corinthians contra o América na estreia da Fazendinha. Aliás, nesse jogo, nosso grande goleiro Tufi fez a sua estreia com a camisa do Corinthians. Tufi jogava todo de preto, tá? O apelido do cara era Satanás. Jogava de gola alta, preta. Tricampeão Tufi, 28, 29 e 30, foi um monstro na nossa história. Quando a Fazendinha é inaugurada, senhores, ou melhor, reinaugurada, né? Porque ela já existia. Tinha um campo lá. Lembra que eu falei para vocês que o Sírio mandava os jogos lá? Bom, quando ela é reinaugurada com o nome Estádio Alfredo Schuri, né? Detalhe, o presidente ainda é o Ernesto Cassano, tá? O Schuri, como eu falei para vocês, só vira presidente em 1930. Ou seja, que moral do cara, né? O cara já tinha um estádio com o nome dele 2 anos antes dele sequer ser presidente. Bom, o jogo do título de 1928 veio no dia 25 de novembro de 28, numa vitória contra a Portuguesa por 3-2 no Parque São Jorge. A Lusa já não tinha chance de título. Vitória de virada, eles fazem 1-0. De Maria empata. Gambinha faz 2-1. Neco faz 3-1. Neco era foda. E eles descontam para 3-2, mas já era. Corinthians campeão na Fazendinha pela primeira vez, logo no nosso primeiro ano no Estádio Novo, né? Vejam a foto do título, foto do dia do jogo mesmo, tá? O time lendário, em 1928, era Tufi, Grané e Deodébio. Lendária defesa essa, senhores, tá? Decorem esses nomes. Tufi, Grané e Deodébio. Nerino, Soares e Munhoz, Aparício, Neco, Gambinha, Rato e De Maria. O técnico era um cara chamado Ângelo Rocco. E vem em 1929, outro ano histórico. Em 1929 surge o apelido Mosqueteiro. Foi na nossa primeira vitória internacional, foi contra o Barracas da Argentina, no Parque São Jorge. Acho que tem foto aqui desse jogo, de 1929. Quem inventou o apelido Mosqueteiro foi o famoso jornalista Tomás Mazzoni, palestrino, uma lenda na imprensa esportiva brasileira, vamos falar dele mais tarde. O Mazzoni ficou impressionado com a fibra do time corintiano, que venceu o jogo de virada por 3-1, e o apelido pegou. Tá? A bola desse jogo está até hoje na nossa sala de troféus, ou melhor, no Memorial Corinthians, que eu insisto em chamar de sala de troféus. Memorial Corinthians, está lá a bola desse jogo contra o Barracas da Argentina. Também em 29, curiosidade número 1, tá? Um empate em 4-4 com o nosso amado Chelsea no Parque Antártica, sim, em 1929. Tava 3-0 para eles, viramos para 4-3, mas deixamos eles empatarem no final justo, vai, o Chelsea merece, né? 4-4 com o Chelsea. Ainda em 29, curiosidade número 2, se liguem nessa, vai ser muito louca. Fizemos um merecidíssimo busto ao eterno ídolo Neco. Detalhe, o monstro ainda jogava, tá? Era reserva em 29, mas ainda jogava e ganhou um busto em sua homenagem.
Vejam a foto do busto do Neco. Essa estátua, essa que é até hoje destaque nas alamedas do Parque São Jorge. Como vocês viram no meu vídeo, cobrindo as eleições do Corinthians, fiz um vídeo lá trocando uma ideia com o Neco. Bom, e convidamos o Atlético Mineiro para o jogo amistoso da estreia do busto em homenagem ao Neco. Detalhe, alguns meses antes, em maio de 29, o Galo inaugurou o estádio Presidente Antônio Carlos e convidou o Corinthians para o jogo inaugural. Dava prestígio chamar o Corinthians para a estreia de estádio. E eles venceram por 4-2 e o jornal local escreveu: vencemos os reis do futebol. Tinha pouca moral o tal do Corinthians, tá? Pois no dia 12 de outubro de 29, dia da inauguração do busto do Neco, veio a vingança. Corinthians 11-2 no eterno freguês mineiro. Até hoje, claro, o maior placar da história entre os dois times, né? Mas o melhor mesmo de 29 estava por vir. Se liga, bicampeonato paulista veio no melhor estilo 14-16 com 100% de aproveitamento. Mas foi um campeonato curto, de apenas 7 jogos, porque havia uma nova confusão surgida em 26, com a criação da LAF, Liga dos Amadores de Futebol. O Paulistano, a Associação Atlética das Palmeiras, o Internacional, o Germânia, sempre esses caras, mano, sempre, como eles eram chatos, não é à toa que acabaram. Esses caras eram contra o profissionalismo. Bom, perderam o bonde da história, né? Corinthians, Palestra e outros optaram pelo profissionalismo e sobreviveram. O Paulistano chegou a encerrar seu departamento de futebol. E os jogadores do Paulistano tiveram então a ideia de propor uma fusão com a Associação Atlética das Palmeiras, antes que os dois sumissem, né? E fundaram o São Paulo Futebol Clube, já com a frase marqueteira: o mais querido da cidade. Com todo respeito, vocês não são os mais queridos nem na Vila Sônia, mas enfim. É assim que surge o São Paulo Futebol Clube, essa fusão do Paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras. Bom, voltando ao título do Corinthians em 29, foi com 7 vitórias em 7 jogos, por isso que eu falei bem ao estilo 1914-1916, com 100% de aproveitamento, e com várias goleadas, tá? 6-2 no Sírio, 7-0 no tal de Silex, 4-1 no Santos, 7-1 na Portuguesa. E na última rodada, Palestra Itália, em pleno Parque Antártica. Dessa vez eles não fugiram, né, como fizeram em 23. E no dia 1º de dezembro de 1929, o empate dava o título ao Corinthians. O Palestra precisava vencer o jogo para forçar um jogo de desempate. Mas o que se viu foi mais uma goleada do Corinthians, 4-1 em pleno Parque Antártica. Filó fez 1-0, eles empataram, De Maria fez 2-1, Gambinha fez 3-1 e de novo De Maria fez 4-1 para fechar o placar. O Corinthians era bicampeão, vencendo os porcos em pleno chiqueiro por goleada, sensacional. Veja fotos do título sensacionais que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. O time que goleou Palestra e conquistou o bicampeonato era Tufi, Grané e Deldébio, Nerino, Guimarães e Munhoz, Filó, Pérez, Gambinha, Rato e De Maria. Técnico Virgílio Montarini. O grande Neco já era reserva em 29, tá? Mas estava lá ainda. E vem 1930. Essa agora é histórica. Em 1930, ainda não se disputava torneios nacionais, mas era comum um desafio entre os campeões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Corinthians e Vasco se enfrentaram no Parque São Jorge e o Corinthians venceu por 4-2. Na volta em São Januário, o Vasco vencia por 2-0 até os 27 do segundo tempo, quando o Corinthians conseguiu uma virada incrível. De Maria, Pérez e Gambinha fizeram os gols que deram ao Corinthians a alcunha de o campeão dos campeões, né? Sim, quando você canta o campeão dos campeões no hino do Corinthians, você está fazendo uma referência a esses históricos duelos contra o Vasco da Gama em 1930. Para vocês verem como aquilo foi marcante. Aliás, vejam foto, acho que eu tenho foto desse jogo contra o Vasco, do histórico jogo contra o Vasco em 1930. Bom, ainda em 1930, o bicampeão Corinthians busca o tricampeonato, o segundo da sua história. Se liga, essa história é braba. Última rodada do Campeonato Paulista mais equilibrado de todos os tempos, tá? Corinthians e Santos tinham 40 pontos. O recém-criado São Paulo Futebol Clube, resultante da junção, como vimos, do Paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras, e que já nasce, portanto, com um time bom, né? Disputava seu primeiro campeonato e estava só um ponto atrás. E os líderes Corinthians e Santos se enfrentariam na Vila Belmiro já no dia 4 de janeiro de 1931. Quem ganhasse era campeão. Se desse empate e o São Paulo ganhasse o seu jogo, Corinthians, Santos e São Paulo fariam um triangular de desempate. Eu acho que o São Paulo até ganhou o jogo deles, mas não teve empate na Vila Belmiro. O Corinthians meteu uma histórica goleada por 5-2 no Santos e sagrou-se tricampeão. Sensacional, nosso segundo tricampeonato. Como sempre de virada, tá? Eles fizeram 1-0
Mas Gambinha, Filó e De Maria, depois Gambinha novamente em Nápoles, viraram o jogo para 5-1. Eles ainda descontam para 5-2. Corinthians campeão, Corinthians tricampeão, mais uma vez. Vejam isso agora, senhores. Essa parte da história é sensacional. Estima-se que 8 composições de trens com 10 vagões cada composição saíram lotadas de corintianos que embarcavam nas estações da Luz ou no Brás, rumo a Santos. Eram deslocamentos sem precedentes até então. Não à toa, essa ficou conhecida como a primeira invasão da fiel torcida. Vou ler um relato do Tantan para vocês. Conhece o Tantan? Já falei do Tantan? Torcedor histórico do Corinthians, um monstro na nossa história. Um dia eu falo dele para vocês, tá? Eu vou ler o que ele disse sobre esse jogo anos depois, tá? Guardadas as proporções, essa euforia de hoje é até brincadeira perto do que fizemos naquele domingo. Não existiam estradas boas, carro não era coisa para qualquer um, o dinheiro andava curto e ninguém fazia campanhas por rádio. Era tudo no peito e na raça. E lotamos 8 composições do trem que saía da Estação da Luz e do Brás. Cada uma das composições levava 10 vagões e não tinha espaço para mais ninguém. O preço da passagem era R$3.000, ida e volta, e fazia um calor dos diabos, coisa de 40 graus. As arquibancadas eram de madeira e instalavam como graveto no fogo. Os bombeiros precisavam jogar muita água na torcida e na madeira para que muita gente não morresse de insolação ou queimada num grande incêndio. O Santos marcou primeiro. A torcida começou a gritar e o primeiro tempo terminou 2-1 para nós. No segundo tempo, mais 3 e eles 1. Com 5-2, invadimos o campo e a festa começou lá mesmo, terminando em São Paulo já no dia seguinte. Pegamos o trem de volta e muitos torcedores vieram em cima dos vagões sem camisa e cantando. A Estação da Luz estava abarrotada de gente com rojões e bandeiras. Acho que tinha mais gente do que tinha no aeroporto de Congonhas depois daquela decisão contra o Fluminense no Rio de Janeiro em 76. A festa durou muitas horas e eu sei que muitos daqueles torcedores que voltaram em cima do trem morreram de pneumonia e tuberculose, vítimas do vento e do calor das máquinas. Sensacional, né? Muito louco essas histórias, porra. Bom, nosso segundo tricampeonato, senhores. Tufi, Grané e Deodébio, mais uma vez. Leone, Guimarães e Munhoz. Filó, Nápoles, Gambinha, Rato e De Maria. Técnico Virgílio Montarini, mais uma vez. Neco na reserva, assim como em 29. Vejam a foto, essa é a foto do jogo do título mesmo, tá? Na Vila Belmiro. Tem mais essa foto aqui também, da invasão de 1930. Fernando Wagner diz que Tufi, Grané e Deodébio é a maior zaga da história do Corinthians. Aqui estão eles, espero que apareça a foto dos 3 aqui, enquanto eu tô falando. Bom, era muita alegria, muita felicidade para o povo escolhido. E a gente sabe que os deuses do futebol estão sempre nos testando, estão sempre testando o nosso amor e a nossa devoção. Ou seja, era óbvio que viria muito sofrimento pela frente, né? E a partir daí a coisa complicou. A primeira metade da década de 30 foi bem difícil para o futebol do Corinthians. Quanto tempo já temos de vídeo? Deixa eu ver aqui. 18. 18, então vamos parar porque não vai dar. Bom, no próximo episódio, voltamos com a complicada, tá? Porém igualmente vencedora década de 30. Vamos falar de um cara chamado Teleco. Eu amo esse cara, é um dos meus favoritos, vocês vão gostar também. Bom, então é isso aí. Abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!